Nós vamos fazer uma tier list justamente vendo aqui, analisando quem que vai ter mais chances de ganhar a Champions. Na verdade, assim, pelo que cada time briga nessa Champions aí. Qual que é o objetivo de cada clube na Champions? A gente botou alguns dos principais clubes europeus aqui e vamos dizer se eles são aí o favorito, né, para vencer a Champions League, se eles vão brigar pela taça, de repente são os times ali que a gente prevê que possam chegar até na semifinal ou algo do tipo, se eles vão lutar por quartas de final, né, ou se passar das fases de grupos, da fase de grupos e chegar nas oitavas já tá no lucro. Beleza? Tá pronto, Yuri, pra começar isso aqui, não? Simbora, cara. Olha, Eu só tô pensando aqui diga. que isso daqui vai virar um meme tão grande no futuro quando a gente. Final da temporada a gente faz um react disso aqui. Ah, É normal. pra ver o tanto de quebrada de cara que a gente vai dar. Normal. Mas enfim, tá no começo da temporada, a gente ainda não tem uma noção clara de como é que estão, como é que vai ser o desempenho de cada time, né? Mas a gente começa com aquele clube que tem ali um ursinho colhendo maçãs, que é o Atlético de Madrid. Tu acha que o Atlético de Madrid tem alguma chance de chegar em semifinal? Como é que vai ser? Cara, Atlético de Madrid, assim, com dor no coração, eu vou ser racional Ah, por favor, nessa né? tier list aqui, tá? Vou ser racional. Mas o Atlético de Madrid, cara, depois da última Champions que foi podre, da última temporada, de maneira geral, que foi ruim, as últimas duas temporadas, né? Até que a Champions da temporada 21-22, o Atlético de Madrid conseguiu chegar nas quartas de final, fez aquela eliminatória maluca contra o Manchester City, mas a última Champions foi muito ruim, caiu na fase de grupos, a temporada foi ruim. Essa temporada aqui começou meio estranho, porque o primeiro jogo o Atlético de Madrid conseguiu vencer até de maneira satisfatória, mas o segundo jogo foi podre de ruim. Não sei como é que vai ser a partida de hoje, tem que esperar para ver, vai ser hoje de tarde. Mas assim, considerando todo o contexto, questão de elenco, de desempenho como tem sido, acho que o Atlético de Madrid tem que lutar para tentar passar da fase de grupos. Tem que ver. Pô, vamos ver se dá para passar da fase de grupos? Ver qual é o grupo que pega, ver como é que vai estar o desempenho da equipe. Se passar, tá no lucro. E aí ver. Ver assim, se nas oitavas de final consegue se estapear com algum vagabundo, que nem foi contra o Manchester United em 2022, para ver se passa. Mas por enquanto a questão é passar da fase de grupo. Se passar, tá no lucro. Eita, nós. Agora o próximo é a Inter de Milão. A Inter, cara, não sei não, eu acho que pode vir forte pra essa temporada aí. De repente, nas quartas de final, a não ser que o sorteio seja muito cruel, sei lá, um Inter e City logo nas oitavas, algo assim. Nas quartas de final, acredito que a Inter deve estar lá. Mas além disso aí, Cara, repetir mais uma semi aí, não sei se eu vejo tanto futuro, ainda sim. mais pelos problemas no ataque que eles estão agora, né? Sim, sim. Então, eu fiquei meio assustado com essa questão do ataque do Atlético de Madrid, cara, porque os caras perderam o Dzeko e o Lukaku e reporam com Arnautovic e Alexis Sanches, O que é um cara Alex que que eles saiu do tinham clube um dia dispensado um desse. ano antes, porque isso. Exatamente. Então, cara, foi uma janela bem complicada para os clubes italianos, né? E a Inter não escapou disso. A equipe, o elenco vem mais fraco para essa temporada do que na temporada passada, vem mais fraco. Então o Inzaghi vai ter que fazer um trabalho ainda melhor. Pô, cara, é aquilo que você falou, assim, se der sorte em questão de sorteio, pode até pegar uma quarta de final. Mas, sei lá, eu tô meio assim com a Inter, viu? Tá meio assustado. Então tu diria que é o quê? Luta pelas quartas de final. Eu acho que tá justo, mas eu também não boto muita fé, não. Beleza. Lembrando que eles têm agora o Marcos Thuram também no ataque, né? Junto com o Sim. Lautaro Martinez. Beleza? Próximo item da pauta é o Newcastle. O Newcastle que tem um time muito interessante. Começou a temporada muito forte, agora tomou duas baguinhas, né? Mas eu acho que eles podem fazer uma graça na Champions, porém tem duas coisas que me preocupam em relação ao Newcastle. Primeiro, a inexperiência total do elenco e do próprio clube em si, em Champions Leagues, né? Vale lembrar que a última vez que eles jogaram faz já 20 anos. E segundo, que eles estão no pote 4, então a possibilidade de eles pegarem um grupo dificílimo que vai ter duas potências, né? Uma do pote 1 e uma do pote 2, é muito alta. Eles podem dar sorte, de repente, por exemplo, pegar o Sevilla do pote 1? Podem. Mas acredito que a possibilidade de eles serem a terceira força do grupo deles, ou dependendo do sorteio até a quarta, é muito. É bem grande. Então eu acho que pro Newcastle passar da fase de grupos já estaria massa. Não sei o que o Yuri acha. Ah, com certeza. Não, com certeza. Um time que não joga Champions há muito tempo, né? Desde o comecinho do século. Começou a temporada rateando, como a gente falou, já perdeu pro City, perdeu pro Liverpool. Não sabe como é que os jogadores vão reagir, porque tem muitos jogadores no Newcastle que nunca jogaram a Champions, a maioria deles nunca jogou a Champions, né? Então acho que pro Newcastle, principalmente considerando que tá no pote 4, tem que, pô, lutar pra passar na fase de grupos, e se passar, dá glória a Deus. Se não passar também não vai ser uma decepção e tal, porque eu imagino que ninguém em sã consciência tá colocando o Newcastle como um favorito. Mas se passar é pra glorificar. Uhum. O próximo é o Barcelona, que é um clube que teve grande avanço na última temporada, tá com um elenco interessante, muitos jovens, mas ainda tem problemas, né? Mas o Barcelona, não sei, cara, eu acho que tá na hora dos caras já darem uma acelerada pra tentar alguma coisa bonita na Champions de novo, porque já são muitos anos passando vergonha, né? Tipo assim,
Não tem como eles darem mais um papelão, assim. A pressão vai ser muito grande pra eles irem pelo menos para as quartas de final. A diferença dessa temporada para as últimas duas, é que dessa vez o Barcelona é pote 1. Então ele tem mais chances, tem chances melhores de pegar um grupo mais tranquilo. E já escapou do Bayern de Munique, né? Já é meio caminho andado. Já deu uma escapadinha ali do Bayern de Munique. Então, a não ser que o Barcelona tenha muito azar, ele deve pegar um grupo bem acessível para ele. Só que assim, eu tô meio preocupado com a questão do Barcelona, que eles perderam o Pedri por lesão, né, agora. Ele deve perder a primeira rodada da Liga dos Campeões. O Lewandowski não tá bem, apesar dele ter marcado o gol no final de semana, mas ainda assim tá com um desempenho bem abaixo do seu normal. E a equipe tem apresentado alguns problemas de criação, né, cara? O Lamine Yamal, assim, cara, é um oásis, né, cara? É uma bênção do Barcelona que esse moleque surgiu agora, tá ajudando demais a equipe nesse começo de temporada. Acho que, assim, pelo Barcelona ter uma defesa muito sólida, eu acho que isso aí vai acabar ajudando bastante eles. Acho que luta por quartos de final, acho que tá justo pro Barcelona. Mas briga pela taça, eu acho que ainda é muito cedo pra gente cravar isso. Beleza, o próximo então é o Paris Saint-Germain, que olha, o Yuri recentemente, a gente fez uma brincadeira aqui no cast, ele botou muita fé nesse Paris aí, né? Eu tenho sérias dúvidas, mas Mbappé voltou, Mbappé tá brocando, Paris venceu mais uma aí. E acho que o objetivo deles vai ser sempre chegar longe, né? Não tem como pelo nível de investimento aí, alguns jogadores que eles têm. Mas eu, pessoalmente, a não ser que o Luiz Henrique faça um grande trabalho, pra mim também é mais papo de quartas de final, não vejo... Assim, lembrando que tudo aqui é projeção, a gente tá no começo da temporada, mal vimos os times jogar direito, e sorteio muda muita coisa, né? Só ver o que aconteceu na temporada passada. Mas, a princípio, eu não vejo o Paris com cancha pra chegar nas semis, não. Eu tava mais empolgado pra eles antes da temporada começar, mas os 3 primeiros jogos foram bem esquisitos, né? Até esse último que venceu. Assim, pô, o Mbappé e o Dembélé qualificam demais o ataque, mas mesmo assim o desempenho do PSG em si não é animador. Começo de trabalho, tem que dar tempo ao Luiz Henrique pra dar uma cara à equipe. Mas assim, eu acho que o elenco do PSG para essa temporada tá mais equilibrado. Claro que as perdas de Messi e Neymar são irreparáveis, mas eu acho que, de maneira geral, defesa tá melhor, meio campo tá melhor. O ataque não é de se jogar fora, é um ataque com Dembélé, Mbappé, Gonçalo Ramos. Ainda tem a opção do Asensio ali, que inclusive fez gol no final de semana. Acho que luta por quartas de final tá justo, mas eu não duvido que o PSG brigue pela taça, cara. Tipo assim, eu sei que a galera não respeita o PSG, né, infelizmente, mas eu acho que um time que tem um Mbappé, que pra mim é o jogador mais decisivo da Europa na atualidade, acho que eles podem ir longe. Então, beleza, botei aqui no lutar para as quartas de final. O próximo é o Real Madrid. O Real Madrid começou bem a temporada com o Bellingham goleador, mas tá com problemas, né? Obviamente, já falamos várias vezes, perdeu o Benzema, não repousa a altura, perdeu o Courtois por lesão, trouxe o Kepa que não traz muita confiança, perdeu o Militão por lesão também, apesar de ter o Rudiger por lá, mas não tem aí mais profundidade no elenco na zaga, né? E também, agora teve uma pequena lesãozinha do Vini Júnior, ainda que por enquanto é só um mesinho fora, né? Mas o Real Madrid, tu acha que é pra brigar pra taça? É difícil não ser, né, cara? Um elenco que tá tão parecido ainda com o que teve nas últimas temporadas, né? Você falou aí, perdeu fulano, ciclano, não sei quem, começou a temporada meio mal, não trouxe um reserva pro Benzema, papapá. Dito isso, briga pela taça. Dito isso, briga pela taça, porque é o Real Madrid, porque tem um elenco incrível, né? Mesmo que tenha algumas deficiências ali, especialmente no ataque, como a gente já falou. Mas, por exemplo, questão de meio campo, não tem time na Europa que tem um meio campo tão recheado quanto o do Real Madrid, né, cara? É um meio campo realmente bizarro. Tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que são dois dos maiores talentos da Europa na atualidade, especialmente o Vinícius Júnior. E o Bellingham, que, pô, olha o que o Bellingham tá fazendo nesse começo da temporada, né, cara? Então, assim, acho que apesar dos pesares, apesar dos problemas, acho que o Real Madrid briga pela taça da Champions novamente. Especialmente porque, por exemplo, acho que fase de grupos eles devem passar sem problemas, a não ser que tenham muito azar. E aí, na janela de inverno, pode ser que o Real Madrid se reforce, traga algum atacante a mais ali. Então acho que eles vão brigar pela taça de novo, para variar. Beleza, o próximo time aqui é o Milan, vale lembrar, foi semifinalista na última Champions, né, perdendo aí para a Inter de Milão, e nessa temporada aí teve algumas mudanças no seu elenco também, trazendo jogadores ou muito jovens ou de qualidade contestável na minha modesta opinião, mas começou a temporada aí bem nesses primeiros jogos, e de qualquer maneira, pra mim também é papo de lutar pelas quartas de final aí, o que tu acha? Especialmente com esse desempenho de começo, né, que tá, pelo menos pra mim, tá sendo um pouco surpreendente, né, eu não esperava que o Milan fosse começar tão bem quanto tá começando, mas acho que não tem, no momento, não tem uma diferença tão
grande entre o Milan e a Inter, então acho que se a gente colocou a Inter ali, o mais coerente é colocar o Milan também. Beleza. E o próximo time é a Lazio. A Lazio que, cara, ela aconteceu duas coisas com ela recentemente, né? Primeiramente, o trabalho do Sarri foi muito bom na última temporada. Eles terminaram em segundo no italiano. Vale lembrar, a Lazio foi vice-campeã, tá? É que quando a gente fala vice, geralmente a gente pensa que lutou pelo título. E meio que o Napoli tava muito na frente, então não teve luta. Não deixou. Mas ficou em segundo lugar, não deixou de ficar em segundo lugar. Né? Agora, nessa temporada, além de eles perderem um dos pilares da equipe nos últimos anos, que era o Milinkovic-Savic, que foi jogar na Arábia Saudita, eles também começaram a Série A perdendo 2 jogos, tá? Então, eu tava vendo aqui que meio complicado aí, os caras começaram já tomando baga do Genoa e do Lecce. Então, meio difícil, meio estranho. Eu não sei, eu acho que seria mais... Vale lembrar que a Lazio é pote 3, né? E acho que se passar dos grupos tá no lucro, né? Cara, uma equipe que perdeu o seu melhor jogador, tá no pote 3. Eu acho que realmente se passar dos grupos tá no lucro, porque a projeção para essa temporada, pelo menos por agora, não está sendo tão boa. Exatamente, o próximo time é o Manchester City, o Citão da Massa. Bom, tríplice coroa na última temporada, o elenco parecia que poderia ficar um pouquinho mais fraco, né? Mas os caras já aí fecharam já a contratação do Gundogan, fecharam com o Doku e estão trazendo agora, a princípio, ao que tudo indica, estão indo atrás com força para fechar com o Matheus Nunes. Então, fora o Vardiol. Então, é capaz de, assim, peça por peça, a gente no final das contas, quando fechar a janela, concluir que o City tá melhor que na temporada passada. Não seria impossível. Tá dando uma rejuvenescida, né? Tá. Então a gente tem que esperar pra ver, mas tá muito interessante e, na minha modesta opinião, já entra como favorito pra ganhar mais uma Champions. Veremos. Favoritaço, né, cara? Não tem muito o que dizer. City manteve quase todas as suas principais peças da temporada passada, manteve a principal peça, que é o Guardiola, e ainda por cima, ele perde jogadores importantes como o Gundogan, como o Mahrez, só que ele repõe muito a altura, né, cara? Ele repõe com o Kovacic, que é um excelente meio-campista, com o Gvardiol, que é o melhor zagueiro da última Copa do Mundo, um dos melhores zagueiros da Europa, com o Doku, que é um cara que estava muito bem na Ligue 1, é um cara jovem, 21 anos de idade, muitíssimo habilidoso, eu acho que é um cara que vai ajudar demais ali, né, entrando nas pontas ali no Manchester City quando precisar, e se trazer o Matheus Nunes, então, é para qualificar demais o elenco, eu acho que é um meio-campista muito interessante. Acho que o Paquetá era mais interessante, né? Caso tivesse dado certa negociação. Mas enfim, também acho que o Matheus Nunes é bom jogador. A lesão do De Bruyne deve tirar ele aí de boa parte da primeira metade da temporada. Então a tendência é que o De Bruyne volte bem para a segunda metade, que é a metade mais relevante da Liga dos Campeões, né? O City deve passar bem tranquilo pela fase de grupos. Inclusive o City, cara, eu não me lembro da última vez que o City teve dificuldade em fase de grupos. Geralmente é um time com muita sorte no sorteio. Sempre pega grupos muito tranquilos, passeia no grupo e aí começa a jogar Champions de fato no mata-mata. Então, considerando todos os fatores, eu acho que não tem mistério, o City é favoritaço nessa Champions League. Acho que o Real Madrid poderia se candidatar a esse favoritismo. Se tivesse conseguido trazer o Mbappé, não conseguiu, então Manchester City. Então tá, o próximo time é justamente o rival Manchester United. E cara, a gente tá fazendo algumas projeções interessantes aí, né? Botando o United com mais chance de ganhar coisas, de brigar pela Premier League e tal, recentemente. Agora, o começo da Premier League deles é bem preocupante, tá? Contra o Wolverhampton. Ganharam. Mas, cara, eu assisti esse jogo, o Wolverhampton jogou para um caramba. Merecia, assim, no mínimo um empate, mas poderia ter vencido esse jogo, o Wolverhampton. Contra o Tottenham, perderam um caminhão de gols e no segundo tempo foram completamente dominados. E contra o Nottingham Forest saíram tomando 2, né? E conseguiram virar aí. Eu vou manter minha opinião pra mim mesmo sobre aquele pênalti que marcaram que deu a virada pros caras. Vou manter minha opinião aí pra não ir preso, mas foi uma virada que tiveram que arrancar também. Então, começo de temporada um pouquinho complicado. Fizeram 6 pontos, é verdade, mas um pouquinho esquisito. É esquisito. Cara, eu elogiei muito aqui o trabalho do Erik ten Hag. Esperava que nessa temporada fosse começar melhor. É bom dizer a questão do Højlund, né? Que o principal reforço deles para a temporada simplesmente chegou lesionado. Então, pode ser que a produção do United melhore bastante quando o Højlund entrar na equipe, mas por hora realmente tá esquisito. De qualquer forma, acho, assim, projetando com o elenco que o United tem, com o treinador que o United tem e com a entrada do Højlund, acho que é a equipe que vai lutar por quartas de final. Acho que o United não vai fazer feio, não. Bom, beleza. A gente pode botar o United aqui, então. E seguindo, a gente tá com o Arsenal aí, né? Um elenco renovado, melhorado, com o Rice, com o Havertz, com outros. E que depois
quase sucesso da última temporada lá na Premier League. Agora vai voltar a jogar uma Champions e veremos, né, cara? Cara, é um elenco bem jovem também, né? Tem alguns jogadores que têm experiência em Champions, pô, vale lembrar, o Havertz já decidiu uma, inclusive. Mas, em geral, é um elenco bem jovem aí, que não tem muita experiência na competição. E é uma temporada nesse comecinho do Arsenal também, que a gente tá vendo muitos experimentos, né, do nosso querido Arteta, que tá usando aí o Havertz como um camisa 8 ali no meio campo, tá mexendo lá na frente, jogou o Trossard recentemente mais como atacante, Thomas Partey na lateral direita teve que quebrar galho, tá um elenco do Arsenal que não tá aquela... Sabe a temporada passada que a gente tinha os 11 de cabeça gravados no cérebro assim do Arsenal, que era praticamente sempre Deu aquilo azar, ali, né? E nessa temporada não tá bem assim, vamos ver como é que vai ser. Recentemente eles empataram com o Fulham. O Arsenal deu azar, porque eles perdem o Timber, né, que, pô, teve uma lesão séria de joelho, só deve voltar em 2024. E também começaram a temporada sem o Gabriel Jesus, que se lesionou antes da temporada começar. Voltou agora, né, jogou um tempinho contra o Fulham no final de semana. Mas também é um jogador que, quando tiver 100% e puder ser titular, vai melhorar demais o ataque. Realmente é um começo de temporada estranho do Arsenal, azarado, né, nos seus principais reforços, praticamente descartado para mais da metade da temporada, mas acho que o Arsenal tem qualidade e se não der muito azar no sorteio também tem tudo para chegar nas oitavas de final bem e lutar pelas quartas. Beleza, o próximo time que nós temos aqui é o nosso querido time do Porto, beleza, que recentemente aí protagonizou uma briga com o Benfica pelo título português, né? E nessa temporada acaba que a gente tava com expectativa de que eles pudessem brigar também lá em Portugal, apesar de que no nosso bolão, tu lembra? O favoritismo do Benfica no nosso bolão tava tipo com 80%, um negócio assim absurdo, né? E manteve o Sérgio Conceição, né? Uma equipe bastante interessante do Porto aí. E tá no pote 2, né? Tá no pote 2. Acho que o Porto, se passar da fase de grupos, tá no lucro. É mesmo? Porque provavelmente vai pegar um grupo meio complicado. Acho que o Porto para essa temporada vai estar um pouco mais fraco do que na temporada passada, né? Perdeu um dos seus melhores jogadores agora, que era o Otávio. Exatamente. Então, eu tô um pouco na dúvida quanto à questão do Porto. Acho que tem que lutar para passar da fase de grupos agora e depois ver. Então, beleza. Em relação ao Napoli, campeão italiano na temporada passada, chegou nas quartas de final, né, da Champions aí, que foi a melhor campanha da história do clube na Liga dos Campeões. E para essa temporada, apesar de ter perdido alguns jogadores, principalmente o Kim Min-jae, cara, manteve o Kiwior e o Osimhen, o que foi espetacular. Pelo menos por enquanto, a janela não fechou ainda no momento da gravação desse vídeo, mas o Napoli também começou legal a temporada aí, mantendo o ritmo mesmo trocando de treinador, que foi talvez a principal perda aí do Spalletti, né? E apesar de não botar muita fé no Rudi Garcia, não. O time começou bem e eu acho que talvez lutar por umas quartas de final ali. A gente esculachou o Rudi Garcia aqui, né? Desmoralizamos o trabalhador, o ser humano. E ele tá começando bem lá, né? 2 boas vitórias aí, Frosinone e Sassuolo. Acho que é isso, cara. Quartas de final, manteve ali os seus principais jogadores. Acho que se não acontecer nenhuma catástrofe... Assim, o Napoli é pote 1, então a tendência é que não pegue um grupo tão complicado assim, pelo menos a projeção é essa. Então acho que pode chegar bem nas oitavas de final e lutar pelas quartas. Beleza, agora temos o Sevilla, atual campeão da Europa League, que recentemente jogou Supercopa da UEFA contra o City e teve um desempenho interessante, quase levou, né? Quase foi campeão da Supercopa da UEFA em cima do Citão aí. E no final das contas, a gente sabe que eles vão terminar em terceiro na fase de grupos, né? Bom. Então, no caso aí, se passar da fase de grupos, não é lucro, né? Não, se passar na fase de grupos, se passar da fase de grupos, os caras fica aquele clima de velório lá, velho. Os caras vão sair de campo cabisbaixo, né? Vão demitir o treinador por ter passado da fase de grupos. Cara, o Sevilla, assim, na temporada passada já foi meio que estranho eles terem ganhado a Europa League, porque foi uma temporada bem ruim desde o Campeonato Espanhol. Foi totalmente... O Jorge Sampaoli, que hoje está no Flamengo, é grande responsável por essa temporada horrível. Mas, assim, o Sevilla ganhou meio que na história, na camisa, sei lá, na mística da Europa League, aquela taça da temporada passada. Mas é um time que eu não boto fé. E, assim, conseguiu fazer uma Supercopa equilibrada contra o City, mas muito mais pelo subdesempenho do Manchester City do que pelo próprio Sevilla. Vai lembrar que o City mal tinha tido pré-temporada, né? Exatamente. Começou a temporada com 2 derrotas do Campeonato Espanhol, uma pro Alavés e uma pro Girona. Eu não boto fé nesse Sevilla. Se passar da fase de grupos, tá no lucro ou no prejuízo, dependendo do ponto de vista. Agora temos o Bayern de Munique, o poderoso Baião da Massa, que manteve aí
praticamente todo o seu elenco, né? Vendeu o Lucas Hernandes, mas trouxe ali o nosso querido Kim Min-jae, que inclusive vem jogando titular ao lado do Upamecano. E trouxe, obviamente, o Harry Kane lá na frente, o famoso centroavante que faltava, o 9 que faltava, finalmente chegou para acabar com todos os problemas do Baião. E o Tuchel, pelo menos nesse começo de temporada, depois de ser amassado pelo Leipzig lá, conseguiu fazer com que o Bayern jogue aceitavelmente, ganhe suas partidas. Acho que com o Harry Kane muita coisa muda. Eu acho que agora eles têm no elenco um jogador que vai resolver. Sabe aquela parada que tu falou agora recentemente que me marcou um pouquinho agora no começo do cast? Falou: o City joga mal e ganha, joga bem e amassa. O Bayern de Munique talvez faltasse um cara que pudesse resolver quando eles jogam mal. Quando o dia tá estragado, um cara que faça um golzinho pra ganhar por 1-0 ali e garantir os 3 pontos, né? Agora eles têm esse cara aí. O Lewandowski fazia isso. Exatamente. Então, acredito que o Bayern de Munique, vamos ver, pra mim é bastante incógnita ainda, tá? Mas eu acho que pode ser uma wild card aí, pode ser um time que talvez surpreenda e chegue longe na Champions. Assim, o Bayern nunca é surpresa chegar longe na Champions, mas como eles passaram por um climão recentemente lá, né? A gente perdeu um pouquinho de fé neles nos últimos meses. Desde que eles não chegam assim, pô, quartas de final da Champions, Bayern de Munique, sei lá, Manchester City, é o momento de vai torar. E aí eles pegam e demitem o Tuchel e trazem o Nagelsmann de volta, aí é complicado. Vai que fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo, né? Corrige o erro do passado. Né? Mas assim, cara, a gente briga pela taça mais pelo elenco do que pelo trabalho, porque o trabalho do Tuchel, como você falou, é um incógnito. A gente não sabe ainda como é que vai se desenrolar isso. Mas assim, pô, não tem como você pegar esse elenco, o elenco e a camisa do Bayern de Munique e não colocar na briga pela taça. Porque é um elenco super qualificado em todas as posições, especialmente levando em conta que na segunda metade da temporada eles devem ter o retorno do Manuel Neuer, que é o Manuel Neuer, para mim, o melhor goleiro da história do futebol. Então, trouxeram um dos melhores centroavantes do mundo, talvez o melhor centroavante da Europa hoje, depois de Haaland, que é o cara que tá mais em alta. Então, briga pela taça com toda certeza, a não ser que tenham umas tuchelizadas bem malucas aí nessa temporada. Beleza, o próximo time é o Union Berlin, tá participando da Champions pela primeira vez na história. Só de estar lá já é uma vitória, obviamente, que se passar da fase de grupos tá no lucro, até porque possivelmente estará no pote 4, dependendo de como é que foram as classificações dos últimos times ali, né? Eles estão atualmente no pote 3, mas dependendo das últimas vagas ali, podem cair pro pote 4. Acho que o Union Berlin, cara, mesmo que eles tenham feito bonito na Bundesliga, Champions League é outro patamar, né? E acho que eles vão ter que jogar fora de casa, né? Acho que eles vão jogar no Estádio Olímpico de Berlim, se eu não tô enganado, que é a casa do Hertha. Então, é difícil. Mas assim, só de participar da fase de grupos já tá incrível. Então, acredito que pra eles passar é lucro. Não, é incrível, assim, vai ser uma fase de grupos dos sonhos, né? Os 3 jogos que eles vão jogar na Alemanha, porra, a torcida deve fazer uma festa muito, muito massa, deve ser muito bacana de assistir, né? Da gente acompanhar. Mas é isso, né, cara? O time que tá, porra, não é, como é que eu posso dizer? A camisa do Union Berlin não é a altura da Champions League, mas o trabalho é. Então, só por esse trabalho ter conseguido levar eles lá já é uma vitória impressionante. E vão lutar para passar dos grupos, mas é aquele caso, cara, que mesmo que não consiga passar dos grupos, ninguém vai ficar triste, ninguém vai ficar decepcionado, porque só de ver eles lá já é muito incrível. Exatamente. O próximo clube é o RB Leipzig, recentemente campeão da Copa da Alemanha, recentemente campeão da Supercopa da Alemanha para cima do Bayern de Munique, e que tá com alguns jogadores jovens, interessantes. O Openda tá aí, o Xavi Simons já fez o primeiro golzinho dele, o Olmo começou a temporada muito bem, mas não sei, cara, quando se trata de Champions League, apesar daquelas semifinais lá de 2020, né? 2020, que perdeu pro PSG. Isso. Eu não sei se eu boto muita fé, tu acha que é mais uma questão de passar da fase de grupos? Qual é que é? Cara, é um começo bem promissor, né? Um começo de temporada bem interessante. Tudo bem que perdeu pro Bayer Leverkusen, mas o Bayer Leverkusen também tem um ótimo time, né? E foi um jogo bem equilibrado. Acho que é um começo de temporada interessante. O Doni Olmo tá voando, né, cara? São 5 gols marcados já nessa temporada. Acho que tem que ver aí, mas talvez seja o artilheiro da Europa na temporada, por enquanto. Então, outros jogadores ali bem interessantes. O Openda, pra mim, é um ótimo jogador. O Xavi Simons. Acho que luta por quartos de final, cara. Acho que luta por quartos de final. Acho que sim. O Leipzig, assim, é um time que meio que, às vezes, quando ele chega na Champions, ele, na maioria das vezes, costuma fazer feio, né? Mas acho que tem tudo ali pra pegar se pegar um grupo que não seja aterrorizante pra eles. Que nem, por exemplo, em 2021 eles pegaram um grupo com o Manchester United e o PSG. Aí é foda pra você passar. Mas acho que dessa vez eles vão bem. Beleza, o próximo é o Feyenoord, atual campeão holandês.
Só que, cara, fora o Ajax, a maior verdade é que os times holandeses em geral chegam na Champions e tem muita dificuldade, né? Isso é uma coisa que a gente já viu acontecer temporada após temporada, aí os caras deram uma apanhada na fase de grupos. E eu tava tentando ver aqui quando é que foi melhor posição recente do Feyenoord na Champions, mas meio que eles não passam pro mata-mata desde 72. Eu acho que é isso. Na real é que antes não tinha fase de grupos, né? Mas é assim uma coisa bem... Desde que tem fase de grupos, pelo menos, eles não passam pro mata-mata. É isso, mais ou menos por aí. Mas o Feyenoord ele tem um orgulho de ser o primeiro holandês campeão da Champions, Sim, né? antes do Eles Cruyff, foram do campeões Ajax do Cruyff. um ano antes do Ajax do Cruyff. Então, eles têm essa proeza aí. Mas, levando em conta o desempenho mais recente deles aí nos últimos tempos na Champions, se passar na fase da fase de grupos, tá muito no lucro. De acordo, agora o próximo time é o Benfica. Já fez uma última temporada muito boa. Nessa temporada tá com um elenco que mudou algumas peças, mas a princípio também tá muito forte, né? Entrou o Di Maria ali, chegou o Arthur Cabral pro lugar do Gonçalo Ramos, tem o Coquetino no meio campo agora também. Mas eu acho que, a princípio, eu não vejo motivos pra não achar que o Benfica pode fazer mais uma grande campanha na Champions e de repente chegar pelo menos em quartas de final. Não, com certeza. Eu acho que o Benfica tem um elenco bem interessante, tá? Acho que o Benfica até tá começando a temporada meio estranho, perdeu na primeira rodada, né? Mas, em compensação, o seu destaque individual tá indo muito bem, né? Que é o Di Maria. Ele começou a temporada muito bem, né? Marcou de novo aí no fim de semana. Acho que vai lutar por quartas de final. E, inclusive, se o Benfica chegar nas quartas de final, vai ser a primeira vez na era moderna que eles chegam em 3 fases de quartas de final seguidas. Eles já tinham... na temporada passada foi a primeira vez que eles chegaram em 2 fases de quartas de final consecutivas e agora podem estender esse recorde chegando em 3. É difícil assim colocar para ir mais longe, porque, por exemplo, na temporada passada a gente jurava que o Benfica tinha tudo para passar pela Inter e chegar na semifinal e acabou sendo eliminado ali mais cedo do que a gente esperava. Nessa daqui eu acho que quartas de final é uma boa projeção. Beleza, e o próximo e último time é o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, cara, é uma equipe... complicada, né? Na última temporada teve aquele drama contra o Bayern de Munique na última rodada da Bundesliga, em que acabou deixando o título escapar. E no final das contas, para essa temporada começaram ali um pouquinho complicado, né? Um futebolzinho que não tá encantando muito. Perderam o principal jogador da equipe, né? Que era o Bellingham. E não sei, eu gostaria muito de confiar no Borussia Dortmund, mas eu sinceramente tô achando que é pique assim no máximo com lucro nas oitavas de final, creio eu. Cara, o Dortmund com o time da temporada passada que era melhor do que o dessa, conseguiu ser eliminado por aquele Chelsea horroroso do Potter nas oitavas de final. Eu não confio, cara. Eu não confio no Borussia Dortmund de jeito nenhum. E assim, eles nessa temporada tem 2 jogos, uma vitória e um empate. Só marcaram 2 gols. Os 2 gols foram feitos pelo Daniel Malen Fenômeno. Tá começando a temporada muito bem. Mas, assim, especialmente depois de ter perdido o Jude Bellingham, não boto fé não nesse Borussia Dortmund. Então tá, a gente botou um favorito e 2 que brigam pela taça. E o terceiro? Não tem o terceiro? Acho que esses 3 aí são os favoritos, né? E aí um quarto seria a surpresa. O Acho que Tottenham da desses que a gente colocou, o Tottenham da Massa, ele vai lutar pelo título só se for no EA Sports FC, né? Porque na vida real vai ser difícil. Mas, assim, desses que a gente colocou em luta por quartas, eu acho que quem tem condições de pegar na semifinal? O Barcelona tem condições, o Paris Saint-Germain tem condições, o Manchester United, o Arsenal, o Napoli, o Milan e a Inter um pouco underdogs, e o Leipzig e o Benfica também. Acho que desses aí que eu citei, todos eles têm condições de pegar na semifinal, mas os 3 favoritos mesmo são Bayern, Real Madrid e City, com o City sendo o favoritaço. Então, beleza. Digam pra gente o que vocês acharam aí da nossa tier list, né? Lembrando que pra quem ouviu tudo isso, eu sei que tier list fica um pouquinho complicado de ouvir no Spotify, mas a gente tentou descrever bastante aí pra vocês entenderem. E, obviamente, se você quiser, cola aqui no YouTube ou no canal de cortes pra ver a tier list na sua frente. Beleza?